Hoje é quinta-feira, dia dos namorados, dia de venda de ingressos do jogo da NFL no Brasil e também é dia de Big Play, o programa de NFL que vai trazer pra você as principais notícias da semana pra você ficar aí super atualizado. E olha que hoje tem coisa, tá? Tem dica pra você garantir o seu ingresso da NFL no Brasil e não perder esse jogaço. Travis Kelce e Taylor Swift possivelmente casados, uma Superliga de futebol americano no Brasil, ganhador de promoção e muito mais. Agora passa a bolinha da vinheta, vai! Começou o maior duelo que a gente já viu desde Vingadores Ultimato, meu amigo, que é simplesmente os cambistas contra as Swifts para garantir esse jogo da NFL no Brasil. Vai ser assim, acirrado. E já começou, na verdade, nessa última segunda-feira, onde abriram as pré-vendas daquele banco e durou apenas 2 horas de ingresso. Em 2 horas se esgotaram, foram 15 mil ingressos, uma carga significativa para a Arena Corinthians. E olha, cara, teve tumulto até mesmo em fila presencial no Shopping Ibirapuera aqui em São Paulo. E para você que não garantiu o seu ingresso na pré-venda, como muita gente, vai rolar daqui 1 hora a venda geral desses ingressos para o público geral na Ticketmaster. Então já fica ligado e eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês, tá? E ó, vamos começar falando que você pode já garantir esse ingresso pra poder dar de presente de Dia dos Namorados, que é hoje. Por isso essa decoração maravilhosa aqui no estúdio. E cara, o ingresso do jogo da NFL do Brasil é melhor do que qualquer coisa, até mesmo pra quem não curte futebol americano e vai passar a curtir nesse jogo. Obviamente que o ingresso não é baratinho assim, né? É muito mais tranquilo dar um presente mais aleatório. Mas se você chegar ali com aquele ticket de Chargers e Chiefs no Brasil dia 5 de setembro pro seu amado ou pra sua amada, aí você ganha o coração pra sempre, tá? Pelo menos eu espero. Mas vai, vou parar de enrolar vocês e trazer aqui algumas dicas, porque primeiro, você tem que, cara, ter mais de um dispositivo pra poder garantir esse jogo da NFL no Brasil. Entra pelo celular, entra pelo tablet se tiver um, entra pelo computador se tiver acesso, mas é importante estar em mais de uma fila ao mesmo tempo. E não adianta só ficar ali e abrir várias abas no computador e achar que vai dar certo, porque não vai, porque é o mesmo IP, a mesma internet, então meio que tem isso na Ticketmaster, né? Porque você entra no escuro, uma briga de foice no escuro, você não sabe que posição que você tá e a fila ali demora uma eternidade. Na pré-venda pra mim rolou até que tranquilo, foi até que rápido, porque eu entrei pelo computador, e pelo computador demorou muito tempo, mas pelo celular, pelo 5G do celular, rolou, cara, e foi tranquilo até. E eu entrei de novo depois, então parece, aqui, fonte vozes da minha cabeça, mas parece que dá um pouquinho mais certo do que só entrar pelo Wi-Fi. Inclusive entrar pelo Wi-Fi no celular é o mesmo BO do que entrar pelo computador, tipo, parece que é um pouquinho mais lento. Aí eu vou dar uma dica meio que óbvia pra vocês aqui, mas é preciso falar que não comprem de cambistas ou sites suspeitos. Tipo, é meio que óbvio, mas tem muita gente que ainda cai nisso. Ah, vê alguém vendendo no Twitter, em alguma rede social, e vai lá e compra o ingresso mais caro, às vezes toma um golpe, que aí também se você comprou de cambista é um pouco merecido. E tudo bem que mesmo se você for comprar com cambista, você vê que o ingresso de alguma forma é real, vamos combinar que, primeiro, não é legal, literalmente, né, pelo sentido da palavra de ser crime, e outra, que o cara tá ali fomentando um negócio que atrapalha muita gente que quer de fato estar no jogo da NFL, então vamos contribuir aí, né, rapaziada? Inclusive já teve umas trocas de olhares na pré-venda da galera que torce pros Chiefs e muito cambista que tava na fila do jogo da NFL, da pré-venda do jogo da NFL do Brasil, viu? Vamos ficar ligados de como que vai ser essa fila hoje, porque eu acho que vai render alguma coisa. Um memezinho, uma leve treta. A gente lembra como que foi o do Eras Tour, né? Teve várias tretas de Swifts contra cambista e eu não acho que desse jogo vai ser diferente. E uma última dica pra você que passou essa última hora, tá vendo esse vídeo depois que abriram as vendas, é que fica ligado na madrugada. Por quê? Porque o pessoal vai lá, entra no site, seleciona ingresso, seleciona assento, compra, teoricamente, e acaba não pagando. Vamos supor, escolhe boleto. E aí acaba não pagando esse boleto, então sempre sobra uma carga de ingressos que volta pro site na madrugada. Então ali por volta de uma meia-noite, fica ligado, porque isso aconteceu bastante no último jogo, rolou agora na pré-venda também de segunda-feira, na madrugada de segunda para terça, então é uma boa alternativa para você que não conseguiu de jeito nenhum pegar seu ingresso, pelo menos ficar de olho para ver se sobra alguma coisa ali, se você dá sorte de ter a oportunidade de acompanhar uma Mahomes de perto. Taylor Swift e Travis Kelce casaram secretamente? Eu explico, vamos lá. A cantora e o tight end dos Chiefs foram para um casamento do Cole Kmet, que é um tight end do Chicago Bears,
ele tava casando nesse fim de semana, e aí deixaram vazar o convite do casamento deles pra Taylor e pro Travis. E aí tá, qual que é o momento do fofoca e por que tô falando disso? Porque nesse convite, meu amigo, tava lá para Taylor e Travis Kelce. Geralmente lançam essa, pelo menos nos Estados Unidos, que é bem comum isso, quando eles já casaram, já tem até o mesmo sobrenome. Não tava, tipo, Taylor Swift. Eles teriam um convite pra Taylor Swift se fosse pra Taylor Swift sem tá com o sobrenome do Kelce, né? Convenhamos. Não é possível. Mas aí tava isso no convite e muitas páginas, renomadas até dos Estados Unidos, de jornal ali, trouxeram essa informação e começaram a investigar essa história a fundo. E eles ficaram um pouco sumidos nessa off-season, então cresceu bastante esse rumor de que isso possa ter acontecido, mas ainda não tem nada confirmado, nenhuma outra prova, né? Só foi essa pista ali soltada pelo convite do casamento do Cole Kmet. Que felicidades aos pombinhos, hoje é dia dos namorados, estamos no clima de amor aqui. E vamos combinar outra coisa. Travis Kelce, você só não pode fazer que nem o Tom Brady, né, meu amigo? Se você escolheu casar, ter a família, já tá uma idade um pouquinho mais avançada, joga essa última temporada. Eu vou sentir sua falta na NFL, mas não faz que nem o Brady que perdeu a Gisele por conta disso. O Aaron Rodgers ainda tem chance de vencer o MVP na NFL? O quarterback ex-Packers, ex-Jets, finalmente decidiu pra onde que ele vai, e ele vai pro Pittsburgh Steelers, já tá assinado um contrato de 13,6 milhões de dólares por um aninho só, e ele tem ali uns 10 milhões garantidos, podendo chegar até 19 milhões, dependendo se ele for bem nos playoffs, chegar em Super Bowl e tudo mais. E aí eu trouxe essa questão de que se ele pode ser ou não MVP, porque, cara, é interessante ver como que ele vai chegar nesses Steelers, que eu não acho um time que tá tão forte assim nem na própria divisão. Óbvio, vamos lembrar que ele rompeu o tendão de Aquiles no primeiro jogo dele pelos Jets, passou uma temporada inteira off, jogou a segunda temporada pelos Jets, fez ali acho que 28 touchdowns e saiu pra agora chegar nos Steelers, ficou um tempão pensando se ia aposentar ou não na off-season e decidiu jogar mais um ano pelo menos. Eu acredito sinceramente que essa é a cartada final da carreira do Aaron Rodgers, porque ele já tava perambulando se ele ia ou não continuar jogando, ele já não tem tanto aquela força de vontade de que ele tinha na época dos Packers, de sempre estar em playoffs, sempre estar competitivo, mas eu acho que mais do que ele, e eu vou trazer o porquê que ele pode ou não ser MVP, mas mais do que ele, vai depender muito do próprio Steelers. Primeiro, que o ataque é um ataque que tem umas peças legais, é um ataque que reforça bem alguns setores, mas que não tem tantas estrelas assim. Trouxe agora o DK Metcalf pro corpo de wide receiver, tem o Robert Woods, que é uma adição legal também, só que o backfield eu acho muito fraco, cara. O backfield deles tem Cordarrelle Patterson, que a gente já sabe que não tá bem na NFL faz um tempinho, saiu o Najee Harris, que inclusive tava num projeto muito legal com os Steelers e já não tá mais lá, e eles têm o Trey Sermon, que era de Ohio State, jogava muito, e ainda não engrenou tanto assim na NFL, é um running back meio número 2. O Patterson talvez seja o número 1, vai ter uma briga de posição interessante aí, mas é um backfield sólido, só que não é tão potente assim para ajudar um quarterback desse calibre. E aí, óbvio, né, a principal estrela do DK Metcalf vai estar marcado duplamente ali em todos os jogos, isso é bem provável. Robert Woods vai dar um pouquinho de respiro, mas eu acho que as principais bolas do Aaron Rodgers vão cair no tight end, que é o Pat Freiermuth, que é um tight end muito bom, que conseguiu engrenar na NFL nesse último ano, jogou muito bem, e vai ser meio que a válvula de escape, assim como ele tinha também nos Packers aquela bola um pouquinho mais curta quando ele precisava. Só que a diferença é que nos Packers ele tinha o Davante Adams, quando ele queria esticar o campo, com o MVS também, ele fazia. E só com o DK Metcalf vai ser bem difícil, ainda mais porque é um wide receiver mais pesado. E vamos combinar que com esse elenco, mesmo se ele jogar muito, beleza, a gente coloca aí o Aaron Rodgers como um cara que tá jogando muita bola, não é um elenco tão consistente assim, é um elenco que compete ali com os Browns, um pouquinho mais que os Browns, vai, na AFC Norte de força, de elenco mesmo. Porque tem ainda nessa mesma divisão os Ravens, que vão vir amassando, e os Bengals, que eu acredito veementemente que eles vão ali corrigir os defeitos deles para chegarem nos playoffs de novo, porque eles têm um baita de um elenco, tem Joe Burrow, Ja'Marr Chase, enfim, muita gente. Mas aí eu vou falar um pró dele possivelmente ser o MVP. A gente teve uma lesão seríssima do Tom Brady em 2008, que ele perdeu a temporada inteira, voltou em 2009, a gente sabe o que aconteceu, e ele foi MVP. E a gente tem exemplo também do próprio Peyton Manning, que se machucou em 2011, perdeu a temporada inteira também e voltou como MVP. Então, assim, a gente sabe que o Aaron Rodgers, ele tem potencial pra isso, mesmo já tendo ali 40 anos. É um cara que já foi 4 vezes MVP, sabe os caminhos pra poder levar um time à vitória, ainda mais um time com o Mike Tomlin, que é um baita de um treinador, que, enfim, não tem temporada negativa há muito tempo, mas eu acho que vai depender mais da força de vontade do próprio Aaron Rodgers
do que, de fato, ele jogar bem ou não. Porque já dá pra ver bastante que ele perdeu a paixão por estar ali em campo. A gente espera que a gente consiga ver lampejos do Aaron Rodgers ali dos Packers nesses Steelers de agora. Falando em mercado da bola e em Packers, pra minha tristeza, Jair Alexander saiu de lá, o melhor cornerback da NFL pra mim, que tava lá desde 2018 e foi uma escolha de primeira rodada. E não é que, saiu pra um outro time, não, ele foi chutado dos Packers. Dispensado, papo reto. E por que ele foi dispensado? Ele tinha um salário muito alto e nos últimos 2 anos ele tinha jogado só 35% das partidas, então já era um cara que tava se lesionando muito. O próprio Matt LaFleur, que é o técnico dos Packers, não tava gostando tanto disso, deu algumas entrevistas falando que ele precisava ralar um pouquinho mais pra voltar pra posição. A gente sabe que quando o cara tá em campo ele amassa, ele já fez miséria ali com o Justin Jefferson, inclusive meteu um gridzinho no Justin Jefferson, depois do Justin Jefferson, enfim, fazer um touchdown nele e tal, e aí deu uma aloprada depois, e os Packers venceram esse jogo contra os Vikings. Só que qual que é a questão? Ele tava sendo negociado pra um outro time, nenhum outro time quis pagar esse salário, aí os Packers só dispensaram, falaram, cara, não tem mais por que ele seguir aqui, a gente continuar pagando, vai embora. E eu acho que um bom time pra ele poder chegar é justamente o rival dos Packers, o Minnesota Vikings, que tem ali bons cornerbacks como o Jeff Okudah e o Isaiah Rodgers, e ele vai conseguir chegar ali e brigar por posição se estiver saudável. A única coisa é que ele vai precisar baixar um pouquinho a bola porque o salário dele não tá valendo. E pra você que chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de dar o joinha pra poder entregar pra mais gente, comentar aqui embaixo o que tá achando desse conteúdo do Big Play e, obviamente, meu amigo, se inscrever aqui no canal do Endzone e ativar o sininho pra saber sempre quando sai um vídeo novo, que tem muito programa rolando por aqui, então você não pode perder nada, fechou? E no final do programa de hoje, eu vou trazer aqui o vencedor Ih, derrubei todo o cenário. Do boné dos Chiefs. Já tem vencedor, então fica ligado. Finalmente minhas preces foram ouvidas e a Confederação Brasileira de Futebol Americano, a CBFA, criou uma Superliga de Futebol Americano aqui no Brasil, unificando tudo, unificando os times. A Liga BFA foi extinta e agora o que vai prevalecer é esse campeonato com um só campeão nacional. Antes tinham 2, pra você que não sabia. E não tinha, tipo, um Brasil Bowl que unia os 2 campeonatos. Era só, tipo, 2 campeões nacionais e é isso. Que, na minha visão, tipo, era horrível. Inclusive, os maiores times do Brasil vão jogar essa Superliga, meu amigo. A feminina vai ter Brasília Pilots, vai ter Curitiba Silverhawks e mais 2 outros times. E aí a gente vai pra masculina com a divisão sul que vai, assim, pegar fogo, até arrepia, papo reto. Vai ter Timber Rex, vai ter Croco, que já foi campeão nacional também, o Rex já foi campeão nacional, vai ter Soldiers, que tem um baita de um time, e mais alguns outros times. O Sudeste com Galo, Spartans, Cruzeiro, Rhinos, Corinthians, e cara, vai assim pegar fogo porque vai ser super consistente. E eu acredito que, diferente do que seria uns 3 anos atrás, vai ser super equilibrado, viu? A gente ainda tem a divisão Centro-Oeste e Norte, que vai contar com Cuiabá Arsenal, com Rondonópolis Hawks, com vários outros times fortes também. O Cerrado sempre pega fogo, cara. E tem também a divisão Nordeste, que é a que eu mais gosto de acompanhar, que é sempre muito competitiva, que vai ter Mariners, Tritões, Espectros e Cavalaria FA. Inclusive, editor, coloca aí na tela Fé no Cavalo, hashtag. É a campanha. Vamos, Cavalo. Tipo, a divisão, mano, sempre mais pegada pra mim é a Nordeste. E tem, inclusive, uma briga de Sudeste com o Nordeste de quem começou o futebol americano no Brasil. Nas praias, tipo, de João Pessoa, falam que começou ali em 99, 98, com flag. E falam que na mesma época começou em Copacabana, no Rio. E aí, até hoje, ninguém sabe exatamente. Eu tô muito animado pra essa Superliga, quero ir pra vários jogos, inclusive tentar trazer aqui pra vocês. E comenta aqui qual jogo que eu tenho que conferir, cara, porque eu acho que vai ser, assim, tanto confronto incrível que a gente não pode perder nada. Dá até uma vontadinha de voltar a jogar, quem sabe. Deus me livre, não quero perder mais meus domingos treinando, não. Depois que eu descobri a vida, depois de 10 anos, que existe fim de semana. Você é técnico de um time da NFL e você tem uma opção só. Quem você coloca de quarterback faltando 1 minuto pra acabar o jogo, precisando virar a partida? Eu vou trazer esse jogo aqui pra vocês, inclusive ranquear quem que eu colocaria em primeiro e até o último. Vamos lá. Primeira opção, Aaron Rodgers. A outra, Tom Brady, Patrick Mahomes e Peyton Manning. Quem que você colocaria nesse 1 minuto final? Vou deixar 1 segundo pra você pensar. Pensou? Cara, o meu, eu vou deixar aqui bem claro que não é clubismo pelo que ele fez pelos Packers, mas o cara que eu colocaria como titular disso é o Aaron Rodgers, porque ele, enfim, a gente viu inúmeros exemplos de que ele conseguiu virar jogos já com cronômetro zerado, com quase nada de cronômetro, fazendo mais de uma Hail Mary,
é o rei da Hail Mary na NFL, é um cara que consegue tirar coelhos da cartola absurdos, e eu acho que ele é melhor nisso do que o Tom Brady e do que o Patrick Mahomes, inclusive. Em segundo, eu coloco o Tom, o GOAT, o deus da NFL, porque a mentalidade dele é uma coisa que a gente nunca viu na liga ou em qualquer outro esporte, na verdade, e ele é um cara que conseguiria também virar esse jogo. Eu acho que com menos jogadas surpreendentes e coelhos da cartola, e mais com uma coisa mais sistêmica, mais de força de vontade, de ali amassando, batalhando até rolar, sabe? Igual foi contra os Falcons, inclusive, coitado dos Falcons, que a gente tem que lembrar disso todo ano. Em terceiro eu coloco ele, que já virou jogos importantes no finalzinho, inclusive eu tenho uma tatuagem sobre isso, que é o Patrick Mahomes, que virou aquele jogo espetacular contra os Bills, faltando 13 segundos, e aí o Andy Reid falou pra ele, né, na sideline, when it's green be the Green Reaper, que é quando tudo estiver nublado, seja você o ceifeiro, seja você o cara que vai lá e acaba com tudo, e ele foi lá e virou o jogo em 13 segundos, aí eu tatuei essa frase porque eu acho ela absurda, foi o melhor jogo que eu já vi na NFL, simplesmente. E em quarto, pra mim, o quarterback que pra mim é gigantesco, histórico, lendário, absurdo, ele é excelente, não dá pra gente tirar todas as qualidades dele, mas em questão de clutch, eu acho ele um pouquinho menos do que esses outros três, então nesse minuto restante de jogo eu não colocaria ele como minha primeira opção, colocaria ele como minha quarta opção entre esses 4 QBs. Mas pra você de casa, qual seria o seu QB titular faltando 1 minuto pra acabar o jogo? Você recusaria $750 mil pra ajudar o negócio do seu patrão? Calma, segura a risada. O Lamar Jackson fez isso. O Lamar Jackson, ele tem uma cláusula em contrato que vale ali $750 mil se ele aparecer nos treinos voluntários antes dessa próxima temporada, agora 25-26 da NFL, que são os OTAs, que o jogador, enfim, não precisa ir, mas é sempre de bom tom ele aparecer. Só que ele não apareceu. Só que aí não é porque ele é desleixado, não quer treinar, tá, enfim, nem aí pro time, não. Ele fez isso numa vibe meio Tom Brady. Por quê? Ele quer que o time, que o elenco esteja mais forte para que ele consiga chegar no Super Bowl finalmente. E vamos combinar que ele é o único quarterback da própria divisão que não chegou no Super Bowl, porque a gente tem os Browns com o Joe Flacco, que já chegou no Super Bowl, a gente tem o Aaron Rodgers, que chegou nos Steelers na mesma divisão, que já foi pro Super Bowl e ganhou, e a gente tem também o Joe Burrow, que já chegou no Super Bowl, perdendo pro Matthew Stafford lá em Los Angeles. Então, Lamar Jackson, por mais que ele tenha sido 2 vezes MVP, ele nunca chegou no Super Bowl, e é o único dentre esses QBs que não chegou no Super Bowl. Então o cara tá numa fome de chegar na final da NFL que é absurda, e por isso ele recusou essa ida no OTA, no treino voluntário, para que o time tenha ali $750 mil a mais, para que eles consigam reforçar ali de alguma forma o elenco, consigam manusear um pouquinho melhor esse dinheiro e tenham um melhor respiro de quase $1 milhão, só pelo fato dele não ir num treino voluntário, que obviamente ele tá treinando e muito nessa off-season. Pensando nesse lado, é uma boa ele segurar ali de ir no OTA, porque inclusive o Derrick Henry renovou com a equipe, vai ficar ali mais um tempo, o time tá muito consistente. E por incrível que pareça, eu coloco eles como favoritos do Super Bowl acima dos Chiefs esse ano. Eu acho que até acima do Josh Allen com os Bills. Os Ravens têm um elenco muito mais consistente, mais arisco e com mais fome de vencer para essa temporada. Aí chega na temporada, os caras, perdem tudo, chegam nos playoffs e eu ziquei todo mundo, né? Pode acontecer. A culpa não é minha. Eu fiz uma promoção aqui no Big Play com os bonés de Chiefs e Eagles, o último Super Bowl que rolou, inclusive, de quem comentasse mais no último vídeo ia levar o boné escolhido. E aí a gente tem um vencedor, meu amigo, o Igor Fernandes, ou o Igor de Souza, porque ele parece ter um alter ego, mandou 2 nomes diferentes, mas é a mesma pessoa. Ele escolheu o boné dos Chiefs e eu vou enviar esse boné agora pro Maranhão essa semana aqui, para ele poder, enfim, tá trajado pro jogo da NFL no Brasil. Não sei se ele vai ou não, mas pelo menos ele vai poder assistir o jogo torcendo pro time dele. E cara, fica ligado, porque aqui no Big Play eu vou trazer sempre umas promoções que eu não vou anunciar previamente, vou chegar aqui com a promoção e gravar, então você tem que assistir pra saber sempre quando tem uma coisinha rolando, e vai que você é o próximo vencedor. Se liga, hein? Detalhe, que teve mais de 1000 comentários no último vídeo, o Igor venceu com mais de 300 comentários, então se esforçou e mereceu, tá? Time, o Big Play dessa semana tá ficando por aqui, já é o 5º episódio que a gente passa do Big Play, eu tô curtindo demais o feedback de vocês, então por isso se inscreve aqui no canal, obviamente ativa o sininho pra saber sempre quando sair um vídeo novo, comenta aqui embaixo o que achou dessa edição, inclusive se o Travis e a Taylor estão casados ou não, e obviamente curte esse vídeo pra ele ser entregue pra mais pessoas, rapaziada.
E ó, a gente se encontra no próximo episódio e eu espero que vocês consigam o ingresso do jogo da NFL no Brasil entre Chargers e Chiefs. E quem sabe a gente também pode se encontrar lá, fechou? Tchau, tchau!